Bom dia, amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, 73 anos de fundação. Hoje quem vai fazer o nosso estudo é o nosso amigo Rogério. Ele vai desenvolver o estudo do tema Não julgueis para ser julgados. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso. A lição é do número 15, Pensamentos. Está em uma das cartas de Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Bom, Emmanuel faz umas considerações sobre o campo da educação do pensamento. A gente até falou um pouquinho na última reunião pública, né? Que a última passagem também falou um pouco disso, sobre páginas, que é o capítulo 14. Aqui ele fala justamente de que pensar é uma atividade que a gente faz constantemente, né? Todo momento nós estamos pensando. O espírito é o princípio inteligente do universo, ou seja, pensar também é uma prece, A gente pode fazer uma prece por pensamento, não precisa ficar falando ou oralizando. O ato de pensar já faz ali da gente fazer essa atividade, ter essa criação. Tanto que ele coloca bem aqui no início, Todas as obras humanas constituem da resultante do pensamento das criaturas. Então,
quando Kardec sabiamente pergunta, questiona se os espíritos influenciam, né, em nossos pensamentos e atos, ele diz que é o tempo todo. E quando a gente fala justamente do ato de orar e vigiar, é justamente a gente ter a garantia de que muitas das vezes nós, num planeta que tem ainda uma condição inferior, vamos ter pensamentos que muitas das vezes não nos remete ao objetivo que a gente está almejando. Aqui um pensamento lá meio estranho, por que eu estou pensando nisso, né? E aí ele mesmo, Emmanuel mesmo coloca de que essa tarefa de mudança do pensamento não é uma tarefa fácil. Ele coloca aqui, pensar é criar. A realidade não pode exteriorizar-se de súbito, mas o objetivo do poder mental vive no poder íntimo, exigindo cuidados especiais para esforço na continuidade ou extinção. Então, muitas das vezes é fazer esse filtro, fazer essa meditação diante daquilo que a gente está projetando diante do poder desse pensamento, né? Marielza Tiscati tem uma música chamada Pare para Pensar, e que justamente ela nos convida o tempo todo de pensar, quando a gente justamente no universo que eu vou, da minha fala ou então da minha comunicação, pense para que eu possa projetar em palavras aquilo que eu estou pensando, em que seja a melhor forma de entrega para aquele irmão ou para aquele correspondente dessa mensagem. Então, o pensamento é uma atividade divina muito interessante. Acho que esse tema aqui dá uma palestra. Me lembro que tem um livro fininho de Emmanuel, que também ele coloca justamente lá considerações sobre pensamento, sobre vontade, sobre educação. Então, que a gente justamente possa traduzir nessa atividade, entender de que somos espíritos e o tempo todo pensamos. Agora, o mecanismo desse pensamento necessita justamente meditação, necessita justamente compreensão de que, nossa, eu estou pensando um negócio aqui, mas isso aqui não tem nada a ver do que eu busco, do que eu caminho. Deleto, posso bem deletar, né? E vem de encontro justamente de um filme que vocês já devem ter ouvido falar, né? Divertidamente, né? Que a Disney está fazendo a segunda edição. Filme esse que fala sobre as emoções, que mostra pra gente as emoções, como que a gente lida com essas emoções, e não são vilãs, né? Nesse 2, por exemplo, mostra a ansiedade, e muitos verem ali a ansiedade como a grande protagonista, mas não, ela não sai da gente, ela fica ali. Então é bem interessante esse universo da nossa caixa mental que a gente tem, e que é justamente um exercício constante para nós, da gente prosseguir com a sintonia desses conteúdos, das reflexões que o nosso irmão vai nos evidenciar hoje, para que a gente possa exercitar na prática. Tudo que o irmão vai falar aqui, poxa, eu não fiz isso, sabe? Isso é uma atividade constante nossa do pensamento, né? Então, o ato da gente justamente pensar em alguém, irradiar o pensamento em alguém, já é uma prece, pode ser um passe espiritual também, né? Então, que a gente possa utilizar bastante dessa máquina criadora bem forte que a gente tem, né? Vamos lá então, né? Vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições desse teu Evangelho, que possamos nessa manhã refletir essas lições que o nosso irmão Rogério vai apresentar, junto com a falange amiga espiritual que o acompanha, e ao mesmo tempo meditar, refletir, para viver essa mensagem com os nossos familiares,
com o próximo, mas internalizar no nosso íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Ampare aqueles irmãos que passam por provações, dificuldades, desafios, que a gente possa, durante toda a palestra, mentalizar em radiação espiritual, mentalizando esses irmãos para que eles possam prosseguirmos juntos, mesmo na dificuldade, com o nosso caminho proposto, que é o caminho da transformação. Que o Senhor nos ampare e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra então para o Rogério, que ele vai falar do tema Não julgueis para ser julgados. Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que o nosso bom anjo guardião possa estar conosco nesse momento, que os trabalhadores amigos da casa também possam nos sustentar nessa atividade dessa manhã, nos ligando com o nosso Mestre Jesus no alto, a fim de que a gente possa falar de maneira clara do que a gente estudou e convidar os amigos às reflexões do tema. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí, o item 11, 12 e 13 fala sobre o tema Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. E aí a gente vai ver no item 11 uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, onde Jesus lembra para a gente assim: Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E aí a gente faz a reflexão de que a doutrina dos Espíritos nos ensina que precisamos viver em sociedade e que, para nos aperfeiçoarmos, precisamos viver algumas experiências e seguir os ensinamentos de Deus, as leis naturais. E para isso a gente deve buscar ser humilde, ser manso, ser pacífico e não ficar prestando atenção no próximo, não guardar mágoa, não guardar rancor. No item 12 também há uma segunda passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 13 a 11, que diz assim: Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão.
Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem do Evangelho aqui, essa mensagem de Jesus, é um bom convite para a gente refletir. E ela tem vários aspectos para a gente apreciar, porque ela mostra justamente a necessidade da vida social, da vida em coletividade e do comportamento de cada um de nós. Mostra o povo naquela época que já conhecia as leis de Deus, já tinha avançado no tempo, já tinha vivido várias experiências. O povo judeu, como a gente sabe, o povo hebreu, agora a gente chama de judeu, na época eram hebreus, eles viveram muitos anos, várias experiências, desde a época lá do patriarcado de José, quando José levou a família para o Egito, e depois da morte de José e do faraó, que o elevou à condição de ministro do reino, quando foram sucedendo as gerações, o povo hebreu começou a sofrer algumas humilhações, algumas dificuldades, por estar fora da sua pátria. E por diversas vezes a gente vê que o povo hebreu esteve sob o jugo de outros povos, sofrendo humilhações, sofrendo dificuldades, mas já conhecia as leis de Deus, já sabia a necessidade de seguir as leis de Deus, de ser humilde e de fazer aos outros o que a gente deseja para nós mesmos, como ensinou Jesus também. Mas muitas das vezes o povo se apegou mais à questão de ritual do que realmente de seguir os ensinamentos de Deus. E Moisés, como naquela época o povo ainda era muito endurecido, precisou legislar, trazer leis civis para conter os impulsos daquele povo. E então eles, muitas das vezes, apreciavam mais as leis civis do que as leis de Deus. E nesse caso aqui, é justamente essa passagem. O caso da mulher adúltera, condenava-se a mulher adúltera, mas um adultério para ser feito na forma que eles colocaram aqui, porque a gente pode adulterar de várias formas. A gente pode adulterar mentindo, adulterar falsificando, e aqui, no caso, era na forma da atividade sexual, atividade sentimental na relação com o parceiro. E era considerado adúltero aquele que se relacionava com alguém que já tinha um compromisso. Mas a gente sabe que quando alguém chega à situação de adultério, principalmente as mulheres, principalmente lá no passado, hoje em dia a atividade sexual é vista de uma maneira mais livre, as pessoas têm mais autonomia e os relacionamentos tomaram outras formas que faz com que as pessoas consigam conviver melhor com essas situações. Mas no passado, muitas das vezes, as mulheres que tinham os seus direitos civis muito limitados, ou praticamente nenhum,
pelas suas condições, elas eram forçadas a determinadas atividades, e muitas delas eram forçadas à prostituição. E, no entanto, somente elas é que eram condenadas, os homens ficavam livres disso. E ali naquele agrupamento, trouxeram a mulher para testar Jesus, pelo fato de ele se dizer filho de Deus, pelo fato dele trazer a mensagem de Deus, reavivar na mente do povo daquela época a lei de Deus e o verdadeiro sentido da vida e de se cumprir as leis de Deus. Ele era tentado pelos que detinham o poder naquela ocasião e que se sentiam responsáveis pelas atividades religiosas. Então, ele foi tentado para ser pego numa contradição, para ser julgado. Mas aí ele se mostra mais sábio do que eles e convida aquele que estivesse sem pecado a começar o castigo. Como ele tinha uma moral elevada sobre todos, ele fez com que todos refletissem, e todos, percebendo que todos tinham pecados, ninguém foi capaz de julgar a mulher. Tendo todos se afastado, ele também se dirige à mulher e diz para ela que ninguém a condenou e que ele também não a condenaria, que ela é que precisava fazer uma reflexão da vida dela e aproveitar a oportunidade de se transformar e não voltar a cometer erros. E esse convite se estende para todos nós. Todos nós devemos olhar para dentro de nós, naquilo que ainda não sabemos, naquilo que ainda não aprendemos e naquilo que ainda nos equivocamos, para que a gente possa se corrigir. Esse é o convite da mensagem. E a doutrina espírita sempre explica isso para a gente. Os espíritos que têm a missão de reavivar o Evangelho de Jesus, de devolver a sua forma essencial, a sua forma original de instrumento de transformação e de elevação de todos nós, sempre batem na tecla da nossa necessidade de fazermos a reforma íntima. No item 13, nós vemos as instruções dos espíritos, e eles dizem assim: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso dos seus semelhantes? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal,
uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, os Espíritos trazem para nós justamente a necessidade de sermos indulgentes. E a gente observa que algumas palavras estão sempre presentes nas obras básicas, nas mensagens dos Espíritos. Enquanto nós, revestidos ainda de egoísmo e de orgulho, a gente se sente perfeito, não percebe os nossos equívocos, os Espíritos e Jesus sempre trouxeram para a gente algumas palavras-chave que é para a gente refletir e para a gente utilizar na nossa reforma íntima. A indulgência, a renúncia, o perdão, a resignação, a humildade. São palavras que a gente não usa no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. A gente se ilude, se acha perfeito, se acha certo e está sempre prestando atenção no próximo. E o convite da mensagem aqui é para a gente fazer o contrário. Conforme o primeiro ensinamento de Jesus, quando ele relembra as leis de Deus, os mandamentos que Moisés recebeu de Deus, os 10 mandamentos, e que ele unifica e simplifica e traduz em 2, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o movimento, o sentido do movimento que a gente fazer é nós amarmos, não esperar que nos amem. E na nossa vida, ao longo das nossas existências, o que a gente tem feito é justamente esse movimento contrário, equivocado, e que tem nos distanciado de Deus e que tem nos mantido afastado da nossa meta de nos elevarmos e de nos esclarecermos. Então é isso que nós devemos buscar, que nós devemos aprender a fazer. Eu trouxe algumas reflexões aqui para a gente fazer a respeito dessa questão de não julgueis para não sermos julgados. Por exemplo, lá na antiguidade, a gente vê no livro de Reis, capítulo 1, aliás, primeiro livro de Reis, capítulo 3, nos versículos de 16 a 28, nós vemos uma passagem em que o rei Salomão e o julgamento de 2 mulheres que reivindicam a maternidade de um neném. E então vieram 2 mulheres prostitutas, naquela época também já tinham essa condição. O povo era dividido em algumas castas e algumas mulheres menos favorecidas sobreviviam disso. Então havia 2 mulheres prostitutas que se dirigiam ao rei e se puseram a ele e para questionar, porque as 2 eram mães, exerciam a profissão de prostituta, ganharam a vida nessa situação, mas eram mães, ambas, e elas coabitavam juntas.
E durante uma noite lá, ambas amamentaram e adormeceram. E ao adormecer, uma das crianças foi a óbito. Uma das mães acordou, percebeu que a criança tinha morrido e, numa atitude equivocada, apavorada, foi e trocou o bebê. Pegou o bebê da outra e deixou a outra. Quando pela manhã acordaram, a outra percebeu o que aconteceu e percebeu que não era filho dela, e aí ambas foram questionar com o rei sobre a posse da criança que estava viva, ambas querendo a posse da criança. E o rei, para resolver a questão, resolve então, já que ambas se diziam mãe da mesma criança, ele resolve que, para solucionar o problema, chama um soldado lá e manda que ele partisse a criança ao meio com a espada e daria metade a cada uma. Diante de tal sentença, a mãe virou para ele e pede, pelo amor de Deus, que ele não fizesse isso, e cedia a criança para outra. Daí Salomão percebe que aquela era a verdadeira mãe, porque era capaz de amar ao ponto de se sacrificar para manter o filho vivo. E aí a outra é punida. Então nós vemos aqui um aspecto do julgamento humano e uma condição humana. Nós temos também na Grécia o julgamento de Sócrates, que era um homem que se dispunha a ensinar aos jovens sobre os conhecimentos, sobre justamente o que o Felipe falou aqui, do pensamento, da reflexão, como a gente deve se conduzir na vida, aprender a repetir, aprender a respeitar os semelhantes, como se conduzir na vida. E nós sabemos pela doutrina espírita, está lá no Livro dos Espíritos, na introdução, que Sócrates trouxe para a humanidade a ideia precursora do espiritismo, os princípios básicos dos ensinamentos socráticos coincidem com o ensinamento de Jesus e com os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Então, o processo e condenação de Sócrates testemunham o perigo que a ignorância faz correr ao saber e que o mal faz correr à virtude. Mas esse perigo não é senão aparente, pois que na realidade é o justo que triunfa dos seus carrascos, se bem que sejam vítimas deles. O triunfo de Sócrates sobre os seus juízes data do dia da sua execução. Essa é uma afirmação de Jean Brum. Tá no site Lisboa, Web Pages Ciências Lisboa, sobre a morte de Sócrates. Nós temos ainda uma análise das turmas de direito sobre o julgamento de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos, e diz assim: houve 6 partes do julgamento de Jesus, 3 estágios em um tribunal religioso e 3 estágios perante um tribunal romano. Jesus foi julgado diante de Anás, o antigo sumo sacerdote, Caifás, o atual sumo sacerdote, e o Sinédrio. Nestes julgamentos eclesiásticos, ele foi acusado de blasfêmia por ter alegado ser o Filho de Deus, o Messias. Os julgamentos diante das autoridades judaicas, ou seja, os julgamentos religiosos, mostraram em que grau os líderes judeus o odiavam, porque descuidadamente desconsideraram muitas das suas próprias leis.
De acordo com a própria lei judaica, houve várias ilegalidades envolvidas nestes julgamentos. Primeiro, nenhum julgamento era para ser realizado durante o tempo de festa, e Jesus foi julgado durante a Páscoa. Cada membro do tribunal era para votar individualmente para condenar ou absolver, mas Jesus foi condenado por aclamação. Se a pena de morte fosse dada, era necessário que pelo menos uma noite se passasse antes da sentença ser executada. Porém, apenas algumas horas se passaram antes de Jesus ser crucificado. Os judeus não tinham autoridade para executar ninguém, mas mesmo assim projetaram a execução de Jesus. Nenhum julgamento era para ser realizado à noite, mas esse julgamento foi realizado antes do amanhecer. O acusado era para receber conselho ou representação, mas Jesus não teve nada. Conselho ou representação é como se fosse uma defesa, tá? Um advogado de defesa, uma defensoria. Não deviam ter feito perguntas autoincriminatórias a Jesus, mas ele foi perguntado se era o Cristo. A gente sabe nos dias de hoje que a gente não deve responder a perguntas que nos autoincriminem, tá? E os estudantes de direito observaram tudo isso no julgamento de Jesus. Os julgamentos perante as autoridades romanas começaram com Pilatos, está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 23. Depois de Jesus ser espancado, as acusações apresentadas contra eles eram muito diferentes das acusações nos julgamentos religiosos. Ele foi acusado de incitar as pessoas à revolta, proibindo o povo de pagar os seus impostos e afirmando ser rei. Pilatos não encontrou nenhuma razão para matar Jesus, por isso o enviou a Herodes. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 7. A gente lembra aquela passagem de Jesus em que ele fala para Pedro ir pescar e pegar na boca do peixe uma moeda e pagar o tributo por ele e por Pedro, demonstrando aí que ele cumpria essas obrigações, assim como aquela outra passagem também da moeda de César, com as duas faces, de quem é a face de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Separando as coisas dos homens das coisas de Deus, e isso não foi respeitado. Herodes permitiu a ridicularização de Jesus, mas querendo evitar a responsabilidade política, enviou-o de volta a Pilatos. Está em Lucas, capítulo 23, 11 e 12. Este foi o último julgamento. Enquanto Pilatos tentava apaziguar a animosidade dos judeus ao ter Jesus flagelado. O flagelo romano é uma terrível surra, possivelmente de 39 chicotadas. Em um esforço final para liberar Jesus, Pilatos ofereceu que o prisioneiro Barrabás fosse crucificado e Jesus liberado, mas sem sucesso. As multidões pediram que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado. Pilatos atendeu ao seu pedido e entregou Jesus à vontade do povo. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 25. E a gente sabe que a multidão foi insuflada pelos próprios sacerdotes, né? Os julgamentos de Jesus representam o escárnio supremo da justiça. Jesus, o homem mais inocente na história do mundo, foi considerado culpado de crimes e condenado à morte por crucificação. Pesquisando sobre direito, a gente observa que o direito surgiu antes mesmo da escrita na região do Egito e da Mesopotâmia.
quando a humanidade, ainda nas eras primitivas, que a gente lembra lá no Livro dos Espíritos, no início da humanidade, os homens primitivos, os homens que ainda não tinham desenvolvido o raciocínio, que viviam mais a vida material, né? E que aos poucos foram vendo a necessidade de se agrupar para se proteger das intempéries da época, né? Dos perigos da época. A vida em sociedade era uma necessidade e é uma necessidade até os dias atuais. Então, naquela época, o povo primitivo, à medida que foi vivendo experiência, foi se desenvolvendo, foi aprendendo, surgiu então o direito. E na região do Egito e da Mesopotâmia, eles começaram a se organizar em sociedades, determinando o que era permitido e o que não era, baseado na religião e na cultura. Então, naquela ocasião, surgiram algumas lideranças naturais, que eram chamados de nomarcas. A gente conhece a expressão monarca dos reis, mas é invertido. Naquela ocasião era nomarca. Alguns líderes, eles assumiam a liderança dos grupamentos e eles faziam um julgamento do que era certo, do que era errado, daquelas contendas que já começaram a surgir da vida em sociedade. Mais adiante, no ano de 2450 a.C., surge então o primeiro código de direito, que é chamado Código Estela dos Abutres. Depois, 100 anos depois, no ano 2350 a.C., surge o Código de Urucagina de Lagash. Mais adiante, no ano 2040 a.C., surge o Código de Ur, com as leis de Esnuna, com 60 artigos. E depois, em mais ou menos 1792 a.C., surge o código mais famoso e ainda conhecido e ainda utilizado até os dias de hoje, que é o Código de Hammurabi, com 282 leis. E no povo hebreu, na época de Moisés, é dado ao povo hebreu os 10 mandamentos, que são as leis de Deus. E à parte as leis de Deus, depois que o povo hebreu é tirado do cativeiro, ainda está no deserto a caminho da terra prometida, quando Moisés estaciona num monte, é dado a ele esses 10 mandamentos, e mais tarde, por necessidade, porque o povo ainda era muito endurecido, precisou de leis civis, e muitas das leis civis, por tradição, eram mais respeitadas do que os próprios 10 mandamentos. A gente vê, por exemplo, o mandamento que diz para honrar pai e mãe ser desrespeitado em função de leis civis, onde Jesus questionou o povo uma ocasião, quando foi confrontado pelo povo. Jesus responde ao povo dizendo que o próprio povo deixa de seguir a Deus, deixa de seguir os ensinamentos de Deus, não respeitando honrar pai e mãe, porque se diz desobrigado, porque doa o que usaria para prover a pai e mãe, usa para doação ao templo, né? E aí Jesus questiona o povo com isso. Nós lembramos ainda do julgamento de Joana de Cusa, julgamento de Estevão, o julgamento de Joana d'Arc, de Galileu Galilei, que com as suas ideias científicas, que ele apura que o centro do universo não era a Terra, como se pensava na ocasião, mas é forçado pela igreja da época a admitir, a voltar atrás das suas convicções para não perder a vida e ter que afirmar que a Terra é o centro do universo. Nós temos mais na atualidade o julgamento de Tiradentes,
aqui no Brasil, e temos o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, que passou por diversas instâncias e esses julgamentos depois foram todos anulados. Nós temos lá na América do Norte, nos Estados Unidos da América, esses julgamentos que envolvem na atualidade Donald Trump, mas nós temos um julgamento que também aconteceu há alguns anos e que há meses atrás foi revisto, de um ser humano anônimo, mas da nossa época aqui, de nome Carlos Edmilson da Silva, lá do Nordeste. Ele foi condenado por vários estrupos, sendo reconhecido somente por foto. E foi condenado, foi para a cadeia, perdeu todos os seus direitos civis, passou mais de 12 anos na cadeia, e a única pessoa que sempre acreditou na inocência dele foi a sua mãe. O acompanhou todo o tempo da sua jornada. E por ela acreditar na inocência dele e estar sempre correndo atrás pelo filho, ela conseguiu, junto a uma ONG que trabalha justamente na questão do judiciário, da legislação, para revisar alguns processos, e principalmente de discriminação racial, porque esse Carlos Edmilson era negro, e o profissional do judiciário, da delegacia que montou o seu processo e fez que ele fosse condenado, o delegado, só utilizou esse recurso de uma fotografia e que expôs algumas mulheres que foram vítimas a essa fotografia, e as mulheres, sob comoção, acabaram dizendo que era ele. Mais tarde, esse jovem, na cadeia, ele conhece o verdadeiro autor dos estrupos, que em conversa casual, em grupo, conta as suas facetas e conta que era ele que fazia aquilo naquelas determinadas áreas. E aí essa ONG consegue provar tudo isso e consegue restabelecer, mas infelizmente 12 anos depois devolve a sua liberdade, mas ele teve a vida interrompida por essa trajetória. Já tinha uma experiência de vida humilde, né? Ele e a mãe, e o pouco que tinha perdeu também. Hoje vive num outro lugar afastado, tentando recomeçar, mas essa é a justiça humana dos dias atuais, conforme nós que somos imperfeitos ainda. Então a justiça vai se modificando ao longo do tempo, e é preciso que haja pessoas, como foi citado no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso que haja essas pessoas que saibam cobrar daqueles que erraram a conduta correta, a conduta adequada, que tenham moral suficiente para isso. E essa ONG sabe cobrar das autoridades a reparação dos erros, dos equívocos. As leis civis, a gente vê ao longo do tempo, sofrem transformações, porque somos imperfeitos, e à medida que vamos nos aperfeiçoando, vamos melhorando essas leis. Já as leis de Deus são imutáveis, não mudam, porque são perfeitas, como perfeito é o nosso Pai Celeste. No capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós temos caracteres da lei natural, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe
o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus, eterna e imutável como o próprio Deus. E são várias as leis de Deus. A gente tem a lei de progresso, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de igualdade, a lei de sociedade e várias outras. E por último, no capítulo 11, nós temos a lei de justiça, de amor e de caridade. E a gente observa que é uma lei que a gente não vê sozinho, não anda sozinho a justiça. É justiça, amor e caridade. Uma necessita da outra para ser completa. E na questão 873, os espíritos perguntam, aliás, Kardec pergunta aos espíritos: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. A gente vê nessa questão, e retornamos lá no tempo de Jesus, quando Jesus veio habitar entre nós para nos transmitir os ensinamentos de Deus. O povo hebreu sob o jugo romano, homens poderosos, os poderosos dos hebreus que detinham o poder, que eram os sacerdotes, e como eles conduziam o povo, submetendo eles a leis rigorosas que eles mesmos não conseguiam cumprir, e se atendo mais a preceitos e a rituais do que realmente a transformação. E Jesus renasce naquele povo entre os humildes. Poderia escolher nascer em qualquer condição, poderia nascer no berço dos poderosos para se mostrar rei, mas nasce entre os humildes para mostrar que o Espírito, que é a essência divina, que é a inteligência e que sobrevive ao corpo, ele demonstra, nascendo entre os humildes e convivendo entre os humildes e assistindo e amparando e orientando aqueles que ainda se perdiam em vícios, em paixões, o caminho que conduz a Deus. A doutrina espírita, e o próprio Felipe trouxe na sua reflexão aqui para a gente, sobre o Espírito, sobre o atributo do Espírito, sobre o pensamento. A doutrina espírita fala que nós somos criados simples e ignorantes, fala da necessidade de, para nos desenvolvermos, de encarnarmos num corpo, para que a gente possa ir aos poucos adquirindo conhecimento e nos aperfeiçoando. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Ainda ontem, ouvindo o Divaldo, ele respondendo uma questão sobre espírito, perispírito e matéria, ele esclareceu para a gente que, diferentemente do corpo físico, que tem um tempo limitado para que a gente viva algumas experiências e que logo depois se decompõe, o perispírito, que é o que nos liga ao espírito, ele tem a vida continuada e ele vai se transformando, vai se aperfeiçoando
ao longo das nossas existências, ao longo das nossas encarnações, vai se quintessenciando, se aperfeiçoando e se tornando cada vez mais etéreo, até que o espírito se purifica e absorve todos esses conhecimentos que vão sendo acumulados no perispírito e não precisa mais reencarnar. Meus companheiros, isso tudo é para a gente meditar e aprender, mas sobretudo para a gente buscar vivenciar, aprender a mudar as nossas condutas para que a gente possa realmente se unir de coração e de vontade ao nosso Pai Celeste. Um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao amigo Rogério, pelo desenvolvimento do assunto. Como disse na quarta-feira, um assunto tão interessante que vale a pena a gente sempre percorrer, Nós estamos vivendo diante de uma tecnologia de que a gente cancela muito rápido, Tem uma cultura do cancelamento nas redes sociais muito abundante, E quando a gente fala de não julgueis para ser julgados, a gente precisa muito olhar para nós, Muito olhar para nós mesmos. Vamos à programação da semana. Então amanhã, segunda-feira, às 8 horas, Altamir vai estar aqui fazendo o seu plantão do passe. Então quem desejar, a casa fica aberta pela manhã para ter o nosso plantão do passe. E à noite, às 19h30, nós temos o estudo do Evangelho, é um estudo online. Então quem desejar o link, quem está na internet, só pedir pelo privado, pelo linkzinho da mensagem, ou então nos nossas redes sociais, lá no nosso grupo do WhatsApp também, a gente pode mandar o link para vocês. Na terça-feira, nós também, na parte da tarde, nós temos um projeto assistencial de costura. Então, quem desejar conhecer o projeto também é aberto à população. Quem souber costurar ou então quer se aventurar nessa atividade também é aberto aos voluntários. Então, 3h30, o projeto Nascer com Amor está aberto às terças-feiras. E à noite nós temos o estudo da mediunidade. Também quem quer conhecer um pouco da mediunidade, quer conhecer dessa atividade, se eu tenho competência para essa tarefa. Então, terça-feira, às 18h30, funciona o estudo da mediunidade. Quarta-feira é a nossa reunião pública. E a nossa reunião pública da próxima semana, no dia 24, vai ser Lilian Campos, que ela vai falar sobre o tema Lei de Conservação. Ela está aqui com a gente, Lilian, que é do Centro Espírita Sirineus. À tarde, na quarta-feira também, nós estamos tendo o Evangelho metódico, do estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? É diferente do estudo de segunda-feira. Então, mais uma oferta de estudo na quarta-feira pela tarde. Na quinta-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse estudo ele é aberto ao público, a todos os trabalhadores, a todos que querem desejar conhecer um pouco mais da doutrina espírita. O Rogério citou vários pontos ali que é discutido no estudo sistematizado da doutrina espírita, Então, quinta-feira, 19h30, aberto a todo mundo. É um estudo totalmente presencial, aberto na casa, tá? E no sábado, nós temos pela manhã a nossa sopa fraterna. Nós estamos num ambiente bem frio, nós estamos no inverno. Então, é uma atividade que, além de aquecer corações, também aquece a muita gente com a sopinha, que muitas vezes aquece a nossa alma também e aquece também a nossa fome, Então, é uma atividade totalmente que acontece há anos na nossa casa, que tem um destino bem importante lá para o pessoal do Parque Maíra, a partir das 7 horas da manhã, no sábado. 2h30 da tarde, o retorno da nossa escola de evangelho. Nossa escola de evangelho estava de recesso 2 semaninhas, nós estamos retornando para o próximo sábado. Então, sábado, a partir de 2h30,
uma atividade para criança, jovem, toda a família, aberta a todo mundo a querer estudar evangelização em família, tá? E no próximo domingo quem vai estar aqui com a gente é o Pedro Lacerda, com o tema A Indulgência. Então, todo mundo anotado com a nossa programação, conto com a presença de vocês, já agradecendo hoje um frio, né? Tá todo mundo aqui e quem também está na internet também assistindo o estudo do Rogério, no estudo da nossa casa, né? Então, fica todo mundo aí agradecido a participação. Vamos orar. Amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estudo, de reflexão, diante da mensagem do Evangelho, e que a gente possa sair daqui internalizados dessa passagem, dessas mensagens, para propor a prática com a nossa família, com o próximo e consigo mesmo. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, frequentadores e colaboradores dessa instituição, a comunidade que nos abriga, a nossa querida cidade, nosso estado, nosso país e o mundo, e que possamos internalizar intimamente naqueles irmãos que passam por dificuldades, comprovações, desafios, e que a gente, além de propor a oferta do consolo que a doutrina espírita nos apresenta, que possamos caminharmos juntos nesse papel de transformação, a qual foi um convite para colaborar nesse planeta em transformação. Que o Senhor nos ampare e nos proteja durante toda a semana e que possamos retornar aos nossos lares, mas com o compromisso de retornar a essa instituição para as nossas tarefas diárias, mas ao mesmo tempo colaborando com o nosso papel de transformação de um novo homem. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, aqueles que desejarão paz, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo um bom dia.